Olhe para a sua Bíblia, Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Olha o que diz: pois, quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se deu a si mesmo por mim. Quem pode dizer um amém aí? Posso pedir algo para você? Você faria essa leitura comigo, desse texto? Põe no telão aqui. Eu vou contar até 3 e a gente vai ler junto esse texto aí. Gente, é maravilhoso. Ó a profundidade da riqueza que está aí escrito. Tá bom? 1, 2, 3. Pois glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Romanos, vamos lá. Romanos capítulo 7, versículo 18 a 25, texto tanto longo, mas vamos ler. Olha o que diz: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o bem, quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, eu sirvo a lei do pecado. Amém? Vamos orar por isso, pedir a Deus que fale conosco. Curva a sua cabeça, feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu fico maravilhado, o Senhor sabe disso, meu coração fica maravilhado, eu fico empolgado com a palavra. Agora eu preciso que o Teu Espírito faça o mesmo com cada um que está aqui, que fiquem maravilhados com a Tua palavra, que saiam daqui dizendo que a palavra foi para ele, a palavra foi para mim. Fala conosco hoje aqui, Senhor, que a Tua palavra ela seja liberada sobre a nossa vida de uma forma assim tão extraordinária que nos impacte. Faz isso conosco, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Fala para alguém aí, presta muita atenção. Na química, não sou professor, hein, gente, por favor. Aliás, eu sou economista, então o que eu vou falar aqui é leitura, tá? Na química existe a mistura homogênea e a mistura heterogênea, né? A homogênea, alguém aqui é químico, professor de química? Uau, levanta a mão aí. Não, é ou não é? É ou não quer levantar a mão? E a mistura homogênea, você tem 2 substâncias, 3 substâncias, mas na mistura você só enxerga uma.
Na superfície, na face, você vai enxergar uma. A heterogênea, você mistura substâncias, mas você enxerga as substâncias. Exemplo clássico, água e óleo. Ok? Pode bater, você vai ver o óleo ali, não tem jeito, né? Você vai acabar vendo as duas substâncias. Palavra de hoje, quero estudar com você, queria meditar isso com você, quero que o Senhor nos dê tempo aqui, o divino e o humano. O divino e o humano. Gente, eu faria um apelo para você, do meu coração, pastoral, anote. Pegue uma folha emprestada, anote alguma coisa, desenvolva. Olha, a minha oração é que haja uma postura hoje aqui nesse lugar de estudar, mergulhar aqui na leitura e extrair o máximo que a gente puder da palavra de Deus para a nossa vida, o divino e o humano. Primeiro texto que eu li, que você repetiu comigo, você percebe que aquilo foi uma busca na vida de Paulo. Paulo, ele queria a mistura homogênea, mas ele estava falando assim, mas o que eu enxergo e o que os outros veem também, e o que eu percebo em mim, é que a mistura ainda é heterogênea, ainda dá para ver as duas substâncias. E é tão real dentro de mim que ele fala assim, que eu busco, mas quando eu vou agir, o que age em mim é a outra. Não misturou. E ele fala assim, dá para ver. E aí eu quero fazer o bem, mas o que sai é o mal, porque é a outra mistura. É isso que ele está falando aqui. Talvez agora, preste atenção, e é claro que é matéria de estudo para o curso, tal, mas talvez você entenda um pouquinho o batismo, uma ordenança de Cristo para a igreja, o batismo, né? O que é o batismo nas águas? É o mergulhar nele, ser tingido nele, é provocar, porque quem crer e se misturar com ele, se tornar um com ele, na sua morte e na sua ressurreição, não é isso? Será salvo. Então, quando uma pessoa resiste ao batismo, dizendo, não estou preparado, ele não está caminhando para uma mistura do divino e humano, aonde eu morro com Cristo, e quero nascer com Cristo, quero ressuscitar com Cristo. Eu estou buscando essa mistura, que ela deixe de ser heterogênea, onde ainda aparece o Vanderlei, mas chegou uma hora que não aparece mais o Vanderlei, porque a mistura foi homogênea. Quem pode dizer amém? É isso que Paulo está dizendo, e eu enxergo. E ele buscou isso, a ponto de dizer assim, não sou eu mais que vivo, é Cristo. Eu sei que é, porque eu não agiria assim. É Ele que está agindo, é Ele que está governando, é Ele que está me quebrando, é Ele que está conduzindo todas as coisas. Amém? O segundo texto que eu li, ele está falando dessa dificuldade. Se você ler lá, ele está falando dessa dificuldade que ocorre na mistura. Ele está falando sobre isso. E aí ele fala assim, dá para ver claramente essa substância. É isso que ele está dizendo aqui. Porque, preste atenção, porque o divino em nós, e se alguém concordar, diga amém aí. O divino em nós quer, é natureza dele, quer perdoar. O humano em nós não quer. Não quer. O divino em nós, ele quer amar em todo o tempo. O humano em nós grita que não quer.
Por isso que ele fala, ele está revelando essa mistura que ainda é heterogênea ainda na vida dele. Então ele fala assim eu sei o que acontece comigo, eu sei, porque o óleo e a água não mistura. Eu sei, que eu já entendi, eu entendi. É muito de mim e menos dele. Tem muito, sou eu que estou fazendo, não é ele. Eu não consegui misturar, não bate. Só consigo fazer o que é mal. Ele está falando aqui, dentro de mim eu sei, eu gosto da lei de Deus, eu gosto, mas vejo uma lei dentro de mim agindo, o divino e o humano. Quem lembra de Enoque? Quem já leu algo sobre Enoque? Quem não leu, eu vou ler primeiro, porque muita gente não leu ainda. Gênesis 5, 23, 24, Enoque. Os pastores que estão aqui, prestem bem atenção nessa parte, Enoque. Gênesis 5, 23, 24. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus. Como é que ele vivia? Sempre em comunhão. Mistura. Comunhão é tornar comum. Mistura. Ele viveu 365 anos numa mistura. Preste bem atenção nisso. E um dia, o que aconteceu? Desapareceu. Pois Deus o levou. Você acha que ele desapareceu ou ele fundiu? O cara andou tanto com Deus, mas tanto com Deus, tanto, que só ficou o divino. O humano desapareceu. Nunca mais se viu um cara chamado Enoque. Seguiu o divino. O divino continua. Mas o humano Enoque, ninguém se ouviu falar mais. Você entende como é que a igreja tinha que ser? Nós tínhamos que ser? Ter uma comunhão com Deus tão íntima, tão profunda, buscando uma mistura tão forte, que nós íamos ser conhecidos como a igreja de Deus. Porque misturou. Por que é difícil ocorrer essa mistura? Eu estou falando sobre o divino e o humano, tá bom? Por que é difícil? Se você puder anotar, meu irmão, anote, minha irmã, anote. Vamos lá. Por que é difícil? Não mistura. Paulo está dizendo assim, olha, eu quero isso, mas sabe como é que eu vejo isso? Não é porque o que eu quero fazer de bom eu não faço. E aí no outro texto ele fala assim, mas sabe como é que eu cheguei agora? Nessa minha busca, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ok? Por que é tão difícil isso? Porque nós sabemos muito sobre o humano e pouco sobre o divino. Nós sabemos tudo sobre nós mesmos, sobre a natureza humana. Nós temos um domínio, gente, extraordinário sobre o que fazer, como ser, como não ser, o que é, o que não é, a cor. Nós sabemos tudo. E pouco sobre o divino, sobre essa revelação, sobre esse conhecimento. Quem o conheceu, olha, irmãos, eu gastaria muito tempo aqui, porque eu estou maravilhado. Quem o conheceu vai diante de um gigante, misturado com ele, um menino, pequena estatura, misturado com ele, vai diante de um gigante, olha para o gigante e fala, não como humano, mas como divino que está nele, e diz, você vai cair. O gigante se assusta, o gigante vê aquilo, não está entendendo, quem que está falando aí? Por isso que a Bíblia diz assim, maior é o que está em vós
é o divino em nós. Muito mais são os que estão conosco. Quem são? Toda a parte divina que está conosco. Me dá um testemunho aqui, gente, por favor. Alguém. Alguém está aqui nesse lugar, por favor, dá esse testemunho. Alguém está aqui nesse lugar, já viu anjo? Levanta a mão bem alto, já viu anjo? Uau, olha. Esse divino entre nós, essa realidade entre nós. Nós sabemos pouco sobre isso. E aí há um apelo para a igreja, para que essa mistura seja homogênea, conhecer o divino, conhecer sua natureza, conhecer seus atributos. Quem o conheceu disse: ele é Jeová Rafá, o Deus que me sara. Ele é o Jeová Shalom, a minha paz. Jeová Nissi, a minha bandeira. Quem o conheceu, quem o viu, quem viu a sua glória. Nós sabemos pouco, raso do divino, e sabemos tudo. Entenda que eu vou falar porque eu sou pastor. Chegamos a pensar que sabemos de igreja. Nós não sabemos nada de igreja, porque igreja é dele, é algo que pertence a ele, por ele e para ele, a igreja. E nós administramos, mexemos com igreja como se quem sabe de igreja é ele. Nós tínhamos que voltar todo o nosso coração para ele e viver o divino na igreja. E a cada reunião do corpo da igreja, o divino se revela no meio dela. Quem quer isso? Entende isso? Oséias 6,3 fala assim: precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo e ele nos responderá. Tão certo, gente, quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra, vamos conhecê-lo. Olhe para mim, por quê? Porque o divino vai se manifestar no nosso meio. Vamos conhecê-lo, vamos trazer essa realidade. Já sabemos tudo sobre o humano, já sabemos tudo sobre a nossa natureza humana. Agora vamos procurar o divino, o sobrenatural de Deus. É tão incrível que alguns fazem coisas em nome dele, sem ele nunca ter autorizado. É o humano falando do divino sem autorização. Ele mesmo fala, tem pessoas que falam no nome dele, sem ele nunca ter falado, porque não conhecem. Não conhecem. Imagina, você faz uma guerra em nome dele. E ele é Deus de paz. Então, do humano nós sabemos bastante, mas do divino. Vamos lá? Está comigo? Diga amém. Por que a gente não consegue essa mistura do divino e do humano? Vamos lá? A ponto de dizer, não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então vamos lá? Por causa do percentual da mistura. É muito nós, é muito eu, muito Vanderlei menos Deus. Tem muito, dá para ver. Você mesmo já deve ter visto, você olha assim e fala, olha lá, ele está bravo, porque tem muito Vanderlei. Olha lá, ele está nervoso, porque tem muito Vanderlei e pouco. Um dia eu preguei eu estava em outro estado, eu preguei num lugar, e um dos líderes lá da igreja lá veio conversar comigo assim, e ele falou algo assim que para mim, ele falou como se aquilo para mim fosse natural, normal, se eu já vivesse, aquilo fosse uma realidade. Para mim foi assustador. Ele falou assim, pastor Vanderlei, posso fazer uma pergunta? Pois não, pode falar assim. Você percebe a autoridade quando você fala, a autoridade de Deus quando você está falando, você percebe isso? Eu falei, eu não. Ele estava dizendo assim, você percebe quanto tinha de Deus naquela hora que você estava falando e menos de você? É isso que tem que ser. Quem pode dizer amém? Mais dele, o percentual dele. Por isso que João vem falando assim, importa que ele... Vamos lá? João 3,30.
Anote, gente, anote, olha. Ele deve tornar-se cada vez maior, mais. Por favor, alguém aqui nessa igreja diga assim: que ele cresça na minha vida e que eu diminua, desapareça. Menos. Gente, tem que ser uma oração entre nós, uma oração clara entre nós. Menos de mim. Vai começar seu dia, você vai sair para a vida: Senhor, menos de mim hoje, mais do Senhor. E aí nós vamos começar a ver essas coisas. Você não pediu? Então deixa eu agir. Você não pediu? Então deixa eu aparecer. Quem falou isso? A Bíblia fala assim: dos nascidos de mulher, ninguém é maior que ele. Por quê? Porque ele era grande? Não, porque Deus era grande nele. Você entende isso, irmão? Sim. Que Deus, o percentual. Eu não estou querendo confundir você, mas estou só querendo. Então você imagina, o primeiro ano Enoque começou a andar com Deus. 99% Enoque, 1% Deus. Mas tudo bem, vamos andar. Primeiros 100 anos. Vai, 40% Deus, 60% Enoque. Tá bom, hein? Louvado seja Deus. 200 anos, 60% Deus, 40% Enoque. 365 anos. Deus. Fale assim comigo: Deus purinho. O cara some. Paulo está dizendo isso. Gente, vou abrir o coração com vocês. Não sou mais eu. Chega uma hora que Paulo fala assim: gente, eu não sei mais, porque eu não sei se é no corpo ou fora do corpo. Eu estou confuso, porque é tudo Ele agora na minha vida. É Ele que me pega, é Ele que faz, é Ele que dirige, é Ele na minha vida. O percentual é dele na minha vida. Quem quer isso para a sua vida? Divino e humano. Quanto que você quer de Deus na sua vida? Quanto? Vai anulando, faz uma oração, pede: menos de mim, menos do Danilo, menos do Vanderlei, menos, Senhor, menos. Gente, tem hora que eu oro isso, e eu viro orando, eu falo: Senhor, não deixa eu fazer nada, que o Senhor sabe, eu vou estragar, Senhor, se eu falar, eu vou errar, não deixa. Eu me conheço. Você se conhece? Estou fazendo uma pergunta: você se conhece? Se for você, vai dar ruim. Fala para ele: Senhor, sabe aquele percentual? Hoje eu preciso que seja o Senhor. Não eu, não deixa, vai dar errado. Foi isso que Deus buscou em Saul. E ungiu um rei, Saul. Foi isso que Deus, está lá em 1 Samuel 10, o profeta fala para ele assim: olha, deixa eu explicar para você. Precisamos fazer uma mistura do divino com o humano, porque o povo está abrindo mão do divino e quer um rei humano. Mas o povo não sabe o que quer. Eu vou permitir, mas eu preciso que você permita um percentual do divino em você. Aí ele fala assim: o Espírito Santo vai se apoderar da sua vida, você vai profetizar e você vai se tornar uma outra pessoa. Que outra pessoa que é essa? Mistura homogênea, mais de Deus e menos de Saul. Ele não conseguiu. Era água e óleo. Mas o que Deus buscou foi isso. Saul, eu preciso de algo seu. Eu preciso que o Espírito Santo se aproprie da sua vida. Deixa ele fazer isso, Saul. Deixa o Espírito Santo governar você. E você vai ver que ele governou você. Sabe por quê? Porque você vai profetizar com os profetas. Vai ser uma loucura. E você vai se tornar uma outra pessoa.
Vai chegar uma hora que você não vai se enxergar mais. Você vai enxergar a minha vida na sua. Quem pode dizer amém? Você está entendendo isso? Vocês estão no silêncio, gente, estou com medo. Meu pastor, já estou perdido. Vamos lá, terceiro, corre comigo. Por que é tão difícil essa mistura? Por quê? Porque o humano, gente, isso é sério, eu estou falando algo que é muito sério. Porque o humano tem que morrer. Aí você fala, pastor, tem que morrer. E nós resistimos a isso de uma forma tão brutal. João 12, 24. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas grão. Olhe para cá só um minuto. É isso que nós somos. E continuamos sendo. Semente. Mas ele não quer que a gente seja semente só. E aí ele fala assim, continuará sendo, mas se morrer, dará muito trigo. Semente é uma possibilidade de ser alguma coisa. O trigo é a realidade de fruto. Nós estamos vivendo muita possibilidade. Um dia eu me batismo. Um dia eu vou ser cheio. Não, um dia eu sirvo a Deus. Não, não, isso não morreu. Porque a hora que morrer, se torna trigo e muito trigo. Quem pode dizer amém? Por que é difícil para nós? Porque morrer para nós, na nossa humanidade, morrer é fim das coisas. Para nós, nossa limitação humana, morrer é fim das coisas. Mas nessa fusão, nessa mistura, morrer é o início, é o começo. A semente vai se tornar trigo. Romanos 6, 3, 4, 6 e 8. Estou mudando aqui rapidinho, olha. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Deu mistura. Sabe por que deu mistura? Um morreu, o outro prevaleceu. Então, mas e aí, se eu morro, eu vou viver nele. A minha vida vai ter vida nele, porque ele é a vida. A vida que agora eu vivo nele, porque já era para eu estar morto. Sim ou não? Nós éramos mortos nos nossos, ele nos ressuscitou para viver nele. A hora que isso acontecer, deu a mistura. Alguém está entendendo? Diga amém. Eu vou terminar. Porque temos que buscar essa mistura divino e humano. Por que a gente tem que trazer isso à nossa mente, à nossa realidade? Viver Deus na nossa vida, viver essa experiência maravilhosa de Deus na nossa vida. Paulo está dizendo, ele chegou no momento, ele está dizendo assim, gente, não sou mais eu, gente, não sou mais eu, é Cristo em mim. Então por que a gente tem que buscar isso? Tem que ser oração sua, tem que ser sua reza, sua oração tem que ser essa: Senhor, eu quero essa mistura com o Senhor.
E eu estou entendendo, Senhor, que eu preciso conhecer o Senhor. E eu estou entendendo que o percentual tem que ser maior o Senhor. E eu estou entendendo que eu tenho que morrer. Por isso que Jesus, as pessoas chegavam nele maravilhados com o divino. O divino está aqui diante de nós, maravilhado. Eu quero seguir o divino. Ele falou: você quer seguir o divino? Negue a si mesmo. Aí aquilo embaralhava, mas como assim? Para você viver o divino, negue a si mesmo, morra, e o divino vai se revelar em você. Olhe para mim, alguém vai dizer: eu vejo Deus em você. O que ela está dizendo? Você eu não enxergo mais, mas eu vejo Deus em você. Por que a gente tem que buscar essa mistura? Vamos lá. Primeiro, para viver mais o divino na nossa vida. Mais o divino na nossa vida. Gente, me dá um testemunho. Eu preciso de um testemunho hoje aqui. Quem aqui pode levantar a mão, dar um testemunho dizendo assim, que um dia, um momento, uma situação, você pode afirmar isso claramente, não há dúvida no seu coração, isso é uma certeza sua. Não foi você, foi Deus. Você sabe disso. Levanta a mão, fica com a mão. Está claro isso para você, não está? Que não foi você, foi Ele. Eu sei que foi. Eu não sei nem. Aquilo não fui eu. Pastor, eu falei coisas que ninguém sabia. Quem que foi? O humano ou o divino? Foi o divino. Você pode dizer amém ou não? Pastor, eu pus a mão, eu orei, pastor, eu orei. A pessoa foi curada. Foi humano ou foi o divino? O divino que se revelou aonde? No humano. Por que tem que acontecer essa mistura, gente? Tem que acontecer para nós vivermos mais o divino na nossa vida. Mais Deus. Ter mais sonhos, mais visões, mais manifestação do Espírito. Como é que isso acontece? Quando o humano dá lugar ao divino. Atos 3:6 fala assim: então Pedro disse, olhe para cá, vocês sabem quem foi Pedro, né? Pescador, negou, rude. Vocês sabem quem foi Pedro? Pedro, mano, ele desaparece, gente, do nada assim, ele some. O divino está ali agora falando, o divino: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Foi Pedro ou foi Deus em Pedro? Por que a gente tem que buscar essa mistura? Para que o divino sobrepuja, esteja maior que o Vanderlei humano, e ele haja, e ele fale, e ele toque, e ele se manifeste, e ele se revele. E olhe para cá, preste atenção. E ninguém enxergue o Vanderlei. Ninguém. Só enxergue quem? Porque a glória é dele. Importa que ele cresça, ele apareça. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça com a sua glória. A gente canta um negócio que está falando de uma mistura.
em que o divino vai se revelar e nós vamos se assustar. Sabe por que a gente vai se assustar? Porque é Pedro. Atos 4:13. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Estava visível. A mistura homogênea, se você olhar na face, você só vê uma substância. A mistura heterogênea, pode bater, fazer o que você quiser. A hora que você olhar, você vai encontrar todas as substâncias. Aqueles homens olharam e ficaram tão admirados, porque eles não conseguiam enxergar Pedro ali, porque Pedro não era capaz, a gente conhece Pedro não tem nem instrução. E aí falaram assim: já sei, ele andou com aquele homem lá, tem muito daquele homem na vida dele aí. E quem era aquele homem? Jesus, o Filho de Deus, o divino entre nós. Quando Jesus começou a sua obra, as pessoas viram o divino. Aquilo gerou uma confusão, a ponto de que o que eles sabiam? Porque a gente sabe pouco do divino, a gente sabe do humano. Quando eles viram aquilo, o que eles falaram assim? É demônio. É demônio. É Beelzebu. Falaram assim. Por quê? Porque eles não conheciam. Alguns perceberam que não era Beelzebu, não era demônio, perceberam, mas não podiam afirmar que era divino, porque se eles afirmam que é o divino, eles tinham que reconhecer o Messias ali, a promessa do Messias. Então eles não conseguiam. Se perguntasse Jesus eles, não sei. Eu sei que não é humano, porque ninguém pode fazer as obras que ele faz. Ok? Quando homens falhos, homens pecadores, você sabia até o erro dos caras, você sabia quem eles eram, de onde eram, onde morava, você sabia. Quando esses homens começam a revelar o divino, aí não tem mais jeito. Alguns até ficaram, quando viram Paulo, falou assim: os deuses desceram e habitam agora entre nós, e chamavam Paulo de um deus e o outro, porque é divino isso. A mistura deu certo, o divino e o humano. Pergunta: o que tem dentro da sua casa? Mais humano, divino? Está tendo mistura? Como é que está isso lá? Como é que está a sua vida? Muito humano, menos divino? Como é que está isso aí? Qual o percentual que está? Aí você vai entender por que está tendo tanto problema, porque não está revelando o divino. Segundo, por que a gente tem que fazer essa mistura dar certo? Tem que buscar isso. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa essa mistura, eu quero estar nele. Eu quero. E ele fala assim: quem estiver em mim e eu nele. Quem já leu isso? Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim não pode fazer nada. Você está tentando na sua humanidade, por isso que está difícil. Mas quando for ele, agindo ele, ninguém pode impedir. Segundo, para que Deus seja conhecido através de nós. Eu tinha um amigo comerciante, ele era dono de uma loja aqui em Guará, e eu pregava Jesus para ele, Gente, era muito difícil, porque para ele, Deus era o cosmo,
Gente, imagina, eu ia falar com ele, ele falava do cosmo. Cosmo. Eu até hoje não entendi esse negócio do cosmo. E eu ficava tentando explicar Deus para ele. E ele, cosmo. Gente, eu me perdi nesse cosmo. Um dia eu fui convidado para pregar numa igreja na rua da casa dele. Tinha uma igreja, eu fui convidado para pregar. Liguei para ele e falei: cara, vou pregar na igreja aí da sua rua. Ele falou: verdade. Eu falei: vou, você não quer ir comigo? Eu falei: vou. Naquele dia ele entregou a vida a Jesus. Sabe por quê? Olha que coisa interessante. Porque ele viu Deus em mim pregando lá. Olha, gente, passei um tempo com aquele cara, orei, falei, tentei explicar a Deus, não foi. Quando eu estava pregando na igreja da rua da casa dele, ele viu Deus em mim e entregou a vida a Jesus Cristo. Então, as pessoas estão vendo muito nós. O Vanderlei está vendo, nossa, o Vanderlei agora está deixando a barba crescer, vai ser Papai Noel. Está vendo muito Vanderlei, pouco Deus, pouco divino. Porque na hora que eles verem o divino, a ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, revelando quem Ele é. As pessoas tinham que entrar aqui e não enxergar ninguém a não ser Ele aqui. Ele. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Eu vou contar essa história para ir um pouquinho mais rápido. Está lá em 2 Reis, 2 Reis capítulo 4. O profeta, ele ia para um lugar e ele passava numa rua. E aí tinha um casal que morava ali, via esse homem passar, o profeta passar. E a mulher falou assim, falou para o marido: você está vendo esse homem que passa aqui? Ele sempre está indo para algum lugar, você vê ele aqui passando? Vejo, está escrito assim: vejo que este homem é um homem de Deus. E ela fala assim: vamos fazer um quarto, para todas as vezes que esse homem passar aqui, ele entre um pouco aqui, e fique aqui um pouco. Essa mulher viveu tantos milagres, gente. Se você puder ler, tantos milagres essa mulher viveu. Por quê? Porque uma pessoa morreu, se anulou, misturou, a ponto que outros viam mais Deus, menos ela. Olha para a pessoa do lado, você vai dizer assim: eu vejo Deus em você. Último. Por que a gente tem que fazer essa mistura dar certo? Para um dia sermos como Ele é. Meu Deus. A Bíblia diz que Ele foi preparar um lugar para aqueles que um dia vão ser como Ele é. Se você estiver pensando que Ele foi preparar um lugar para esse cara como eu estar lá, você está muito enganado. Ele foi preparar um lugar para uma pessoa que um dia vai receber uma pedra branca, um novo nome, terá o seu corpo transformado em corpo espiritual. E como Ele é, eu serei um dia. Entende isso?
Isso nós sabemos a partir do céu. Só que nós já tínhamos que estar vivendo aqui. Isso já tinha que ser uma realidade para nós aqui. Para um dia nós sermos como Enoque, desaparecer. O que a gente fala de uma pessoa justa no Senhor que morre? O que a gente fala? Dormiu? A gente não fala que morreu, porque morte é fim, né? A gente fala assim: dormiu no Senhor, descansou no Senhor. Houve uma fusão. Aí a gente fala assim: Deus passou no jardim e recolheu quem? Vanderlei? Não, o pó volta à terra. Quem que ele recolheu para si? O que se misturou com ele. O que é dele volta para ele. O que é pó, Primeiro Coríntios 15, 35, 42, 44. Estou lendo alguns textos com você, vou ler devagar. Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, humano, mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco. Mas quando for ressuscitado, fala para a pessoa do lado assim: você vai ser bonito um dia. Tenha a esperança da glória. Aí, se você estava acabadinho, se achando mal, presta atenção. Um dia vamos ser como ele é. Será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. É mais o divino, menos o humano. Só que a gente tinha que buscar essa mudança, essa mistura agora aqui. Olhe para cá, porque talvez eu te assuste um pouco com o que eu vou falar. Quando eu falei sobre essa mistura acontece e o divino se revela, e aí você vê coisas assustadoras acontecendo, a ponto de você falar o que você não sabe, mas quem falou sabe que foi o divino. A ponto de você impor a mão sobre uma pessoa, ela ser curada de uma doença que um remédio não resolveu, mas o poder do nome de Jesus, o divino, se manifestou e aconteceu. Só que um dia, e você tem que estar preparado para isso. O humano não está preparado para isso. Ninguém pode ver a face de Deus e sobreviver. Mas um dia
um dia nós o veremos face a face, porque não é o humano que vai estar, é o divino que vai estar. Quando Moisés pediu isso, era isso que ele estava pedindo, porque ele sabia. Ele falou assim: eu morro de qualquer jeito, se eu não ver ele eu morro, e se eu ver eu morro, então eu quero ver ele. Aí Deus falou: então eu vou fazer, fica aqui, vou esconder você aqui, eu vou passar, você vai ver minhas costas, mas por hora tem muito humano em você, quando tiver mais divino em você. Hoje os vemos como um espelho, mas haverá um dia que o veremos face a face. Vou assustar você. Estaremos com os 4 seres viventes, com querubins e serafins, e milhares de anjos, e uma grande congregação dos que um dia foram humanos, mas agora são espirituais. Não sei mais o que falar para você, acabou o estudo. Que ele cresça, que ele apareça com a sua glória e todo o seu infinita. Curva sua cabeça. Eu me rendo a ti.